Faz um bom tempo que eu tô com esses vídeos parados aqui na minha galeria. Volta e meia eu olhava e pensava assim, tipo, cara, essas imagens merecem sair daqui. Mas eu nunca sabia exatamente o vídeo que eu ia fazer com elas. Eu não queria simplesmente postar 19 minutos de paisagem com uma música tocando no fundo. Eu sentia que tava faltando alguma coisa, faltava um assunto pra me falar, faltava alguma coisa pra incrementar esse vídeo. E o mais engraçado é que o próprio vídeo acabou me trazendo esse assunto. Se você é uma pessoa que gosta de fazer trilhas igual eu, acordar de madrugada, se enfiar no meio do mato às 5 da manhã, para caminhar por horas e horas, para assistir um pôr do sol ou um nascer do sol de um lugar alto, existe uma grande chance de você, assim como eu também, já ter ouvido algumas frases clássicas, tipo: acordar cedo pra passar perrengue, tô fora. Depois some nesse mato aí e dá trabalho pros bombeiros. pra que subir uma montanha tem foto na internet? E tipo, sinceramente, se eu fosse listar todas as coisas que eu já ouvi desse tipo, eu ia ficar aqui até amanhã. Mas o ponto nem é esse. Eu queria falar é que muita gente não entende que existe algo muito maior por trás de uma simples caminhada. Algo por trás do suor, do frio, do cansaço, das horas andando. Porque quando você tá ali, cercado por pessoas que você sabe que gostam da mesma coisa que você, caminhando no meio de uma floresta enquanto o sol ainda nem nasceu, alguma coisa acontece. Você começa a prestar atenção no vento, no cheiro da terra, nos pássaros, nas conversas, nas risadas. E parece que pela primeira vez em muito tempo você realmente está presente. Não pensando em trabalho, não pensando nas contas, não pensando em mensagens que ainda precisa responder. Você só está ali, vivendo aquilo. E eu acho que talvez uma das razões pelas quais essas experiências assim no meio da natureza mexe tanto com a gente seja porque elas nos lembram de algo que já faz parte da nossa vida por muitos e muitos anos, né? Tipo, se você parar pra pensar, durante quase toda a história da humanidade, a gente vivia no ar livre, caminhava, corria, observava o céu. A gente dependia das estações do ano. A gente conhecia o nascer do sol, porque a gente não queria uma foto bonita, mas porque a nossa vida girava em torno dele. Hoje meio que é diferente. A gente acorda olhando pra uma tela, trabalha olhando pra uma tela, nos distraímos olhando pra uma tela. De repente a gente passa semanas sem olhar pra cima, sem olhar o que está rodeando a gente, né? Sem observar um pôr do sol, sem sentir o vento, sem caminhar e sem existir. E eu não falo isso como crítica, até porque eu também vivo nisso e eu sou assim. Eu também passo horas no celular, horas no computador, preocupado com coisas que provavelmente nem vão importar daqui a alguns meses e anos. Mas quando eu chego num lugar como esse, eu percebo o quanto minha mente estava barulhenta. E é curioso porque a montanha não faz nada, ela só tá ali. Ela não te dá conselhos, ela não resolve seus problemas, ela só existe. Mas de alguma forma esse silêncio faz a gente escutar coisas que estavam escondidas dentro da gente há muito tempo. Inclusive, essa trilha que tá passando aí no vídeo que vocês estão vendo, foi exatamente assim pra mim. Ela foi no Pico dos Marins, uma montanha com mais de 2.400 metros de altitude. Uma trilha que eu sonhava fazia muito tempo. A gente começou essa aventura por volta de 1 hora da manhã, mais ou menos. Só que antes mesmo de começar a caminhar, eu já estava passando por um leve perrengue. A estrada até ela tem muita curva mesmo. E eu passei a viagem inteira meio enjoado, me sentindo assim meio mal. E quando a gente chegou na base da montanha, tava tipo muito mal mesmo, muito tonto. E cheguei até a vomitar. E por alguns minutos bateu um medo real de tipo eu não conseguir subir, sabe? Eu pensava, cara, eu esperei por tanto tempo esse momento e talvez eu nem vou conseguir começar. Mas aí eu parei e pensei no real motivo de eu estar ali. Eu não tinha acordado no meio da madrugada e viajado tudo aquilo por um acaso. Eu tava ali para realizar um sonho. Então eu decidi tentar. Foi comigo meus 2 primos, o Leandro e a Yasmin, e um fotógrafo que foi junto com a gente também, para registrar todo esse rolê. E o nosso guia, que é local, lá da cidade de Marmelópolis. E o mais legal é que ninguém em nenhum momento cogitou a possibilidade de eu desistir. Ninguém falou tipo, melhor deixar pra próxima. Ninguém nem questionou. Era como se todos soubessem que esse momento ruim ia passar. E passou. A gente foi ali em junho, tava frio pra caramba. Frio que atravessava todas as camadas das roupas e achava ali um buraquinho pra atingir a gente. Mas conforme a gente ia caminhando,
Eu fui melhorando. O mal-estar começou a desaparecer. A respiração foi acalmando. A cabeça foi ficando leve. E eu fui ficando mais presente. Presente de verdade, sabe? A lua iluminava boa parte do caminho. O silêncio da montanha era interrompido apenas pelo vento e pelo som dos nossos passos. E naquele momento eu percebi uma coisa. Às vezes a gente acha que precisa estar confortável para viver algo especial. Mas muitas das experiências mais marcantes da nossa vida começam justamente quando a gente decide continuar, apesar do desconforto. Depois de algumas horas de caminhada, por volta das 4:30 da manhã, a gente chegou no cume. E lá de cima fazia cerca de -3 graus. Tava muito frio. E eu me enrolei numa manta térmica, deitei numa pedra e tirei um cochilo, de uns 30 minutos mais ou menos. Parece loucura falando assim, mas foi uma das melhores sonecas da minha vida. Quando eu acordei, o céu começava a mudar de cor. E então veio o nascer do sol. E junto dele um mar de nuvens que eu, sinceramente, não sei como descrever aquilo direito. Foi o fenômeno natural mais bonito que eu já vi. E o mais estranho é que quando eu vejo os vídeos hoje, eles não conseguem mostrar nem 10% do que eu senti naquele momento. Porque, a câmera registra a imagem, mas ela não registra o frio, não registra o vento batendo, não registra o silêncio que existia ali. Ela não registra o caminho que a gente percorreu até chegar naquele lugar. E talvez seja por isso que algumas experiências sejam tão difíceis de compartilhar. Porque elas não acontecem só diante dos olhos, vai muito além disso. Enquanto eu olhava para aquele mar de nuvens, eu pensava em quantas vezes eu tinha imaginado estar naquele lugar, presenciando isso. Quantas vezes eu pensei quão seria incrível conhecer aquilo pessoalmente. Não era mais uma foto, não era mais um vídeo que eu estava assistindo no YouTube. Era real, sabe? Eu estava ali, eu estava presente. E talvez uma das melhores sensações da vida seja exatamente essa, sabe? Quando algo deixa de ser um sonho e se transforma numa memória, algo que você já viveu. E naquele momento eu não estava pensando em trabalho, não estava pensando em problemas, não estava pensando em nada. Eu só me sentia vivo, vivo e realizado. Porque depois de tanto tempo querendo estar ali, eu finalmente estava. E o mais interessante é que essa sensação não vem só da nossa cabeça. É uma parada científica. Quando a gente caminha, principalmente em ambientes naturais, o nosso corpo libera substâncias ligadas ao bem-estar, como a serotonina, dopamina e endorfina. Elas ajudam a reduzir o estresse, diminuir a ansiedade e trazem uma sensação genuína de calma. Mas, na minha cabeça, eu acho que não é só isso. Tem algo a mais ainda. O ritmo dos passos, a respiração, o som constante da caminhada, o silêncio. E tudo isso parece funcionar como uma espécie de meditação, saca? Uma meditação em movimento, não sei. E sem perceber, a mente vai desacelerando. Os pensamentos começam a se organizar. Os problemas que pareciam gigantes vão ficando menores. E as ideias que estavam escondidas aparecem. Mas aí chega a melhor parte. O momento que você para, respira e olha ao redor. Talvez seja um pico, talvez seja uma montanha. Talvez só uma pedra no meio de um pasto com uma vista bonita. Mas naquele instante, você vê o horizonte inteiro se abrindo na sua frente. E existe uma sensação muito difícil de explicar. Porque ao mesmo tempo que você se sente minúsculo diante de toda aquela imensidão, você também se sente enorme. É estranho, né? Mas, na minha cabeça faz muito sentido. Você percebe o tamanho do mundo. Percebe que existe muito mais coisas acontecendo além dos seus problemas. Além da sua rotina. Além das preocupações que ocupam a sua cabeça todos os dias. E isso não te diminui. Na verdade, meio que te liberta, sabe? Porque quando você entende o quão pequeno é diante do universo, você também percebe o quão pequenos são seus problemas, que carrega como se fosse o fim do mundo. A vista não vai resolver os seus problemas. A beleza que você está observando ali não vai riscar da lista os seus problemas. Mas ela vai mudar a forma com que você olha para eles. E talvez seja por isso que tantas pessoas voltam diferentes de uma trilha. Não porque encontraram alguma resposta mágica, mas porque tiveram tempo para ouvir a si mesmas. E uma coisa que eu percebi nos últimos anos é que a gente vive esperando, né? A gente espera o final de semana, espera as férias, espera ganhar mais dinheiro, espera ter mais tempo, espera a hora certa para fazer alguma coisa. E, enquanto a gente espera, a vida não espera. A vida passa. Porque, na verdade, é que a maioria das coisas que marcaram a minha vida,
Nenhuma delas aconteceu quando estava tudo perfeito, quando eu tinha planejado tudo certo. Aconteceram quando eu decidi ir, mesmo cansado, com medo, com dor, mesmo sem às vezes ter planejado certinho como seria. E se eu tivesse desistido daquela trilha quando eu cheguei passando mal, eu nunca teria visto nada disso. Eu nunca teria visto aquele nascer do sol, nunca teria visto aquele mar de nuvens e eu nunca teria vivido essa experiência. Consequentemente, eu não estaria tendo essa reflexão e fazendo esse vídeo. E isso me faz pensar em quantas vezes a gente deixa de viver porque espera o momento certo. Um momento que às vezes nunca vai chegar. A nossa rotina é cheia de coisa automática. Todo dia é acordar, trabalhar, comer, responder mensagem, ver vídeos, dormir, repetir tudo isso. E não tem nada de errado nisso. O problema é quando a vida inteira passa nesse piloto automático. Quando a gente deixa de perceber o que está vivendo enquanto está vivendo. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer trilha, sair para caminhar no meio do mato ou fazer alguma coisa desse tipo. Não estou dizendo que quem gosta de ficar em casa está errado. E muito menos que existe uma forma certa de viver. Não é sobre isso. É só um lembrete. Um lembrete de que existe vida fora da rotina. De que talvez você esteja adiando algo que ama fazer. Talvez seja desenhar, talvez seja fotografar, talvez seja tocar um instrumento, talvez seja caminhar. Talvez seja simplesmente sentar em algum lugar sem fazer absolutamente nada. Porque hoje parece que tudo precisa ter um objetivo. Tudo precisa gerar resultado. Tudo precisa virar produtividade. E talvez a gente esteja esquecendo de fazer coisas simplesmente porque gosta delas. Sem esperar nada em troca. Sem querer ser o melhor. Ou sem transformar um hobby em trabalho. Sem transformar diversão em obrigação. A gente precisa só fazer, sabe? Porque sim, porque dá vontade. Porque faz bem. Porque te faz sentir vivo. Eu acho que a gente precisa voltar a ter momentos assim. Momentos em que não estamos tentando chegar em nenhum lugar. Momentos que não estamos competindo. Momentos que simplesmente existe, sabe? Momentos em que simplesmente existimos. E talvez seja isso que eu mais gosto nas trilhas. Elas me lembram de algo muito simples. Que estar vivo não é sobre correr o tempo inteiro. Não é sobre produzir o tempo inteiro. Não é sobre esperar o próximo momento chegar. É sobre perceber o momento que já está acontecendo. É sobre dar valor a uma conversa, uma paisagem, uma caminhada, um nascer do sol, um silêncio. E porque no fim das contas, a vida acontece justamente nesses momentos que parecem pequenos. E talvez sejam eles os mais importantes de todos.